E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caderno de Matemática. O tema de hoje é função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Primeira definição, o que é uma função quadrática? Função do segundo grau, ou quadrática, é toda função que puder ser escrita na forma f de x igual a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c, sendo que os coeficientes a, b e c têm que pertencer ao conjunto dos números reais, e o valor de a tem que ser sempre diferente de zero. A representação gráfica da função quadrática é sempre uma parábola. A parábola que pode ter concavidade para cima ou para baixo. O que é a concavidade? Concavidade é a abertura da parábola. A concavidade sempre será para cima se o valor de a for maior que zero, ou seja, se ele for positivo, e será para baixo se o valor de a for negativo, ou seja, menor que zero. Alguns elementos importantes do gráfico de uma função quadrática. Primeiro, as raízes ou zeros da função. Já vimos em outro vídeo que raízes da função são os valores de x para os quais a função é nula, para os quais f de x é igual a zero. Graficamente, as raízes correspondem à interseção com o eixo x. Algebricamente, elas podem ser calculadas igualando a função a zero, transformando-a numa equação do segundo grau. Já vimos a resolução de uma equação quadrática em um outro vídeo. Associado ao estudo das raízes está o estudo do discriminante, que é o delta da equação quadrática. Se o delta for positivo, a função terá duas raízes reais e diferentes. Se o delta for nulo, a função terá duas raízes reais e iguais. Na prática, existirá apenas uma raiz. E caso o delta seja negativo, não existirão raízes reais. A função não tocará o eixo x. Utilizando esse quadro, vamos então analisar essas situações. Caso δ seja maior que zero, percebam, a parábola cruzará o eixo x, tendo assim dois pontos de interseção com ele, sendo esses pontos as raízes ou zeros. Caso o discriminante seja negativo, a parábola não tocará o eixo x, ou seja, não existirá nenhuma raiz. Caso o discriminante seja igual a zero, a parábola apenas tangenciará o eixo x, o que significa dizer que haverá apenas um ponto de interseção, sendo esse ponto o zero da função. Outro ponto importante no gráfico de uma função quadrática é o vértice que é, entre aspas, a ponta da parábola. Ele corresponde ao extremo do gráfico de uma função quadrática. Logo, ele será o ponto máximo ou mínimo daquela parábola. Ele será mínimo caso a concavidade esteja para cima, ou seja, quando a for positivo. No caso de o valor de a ser negativo, o vértice corresponderá ao ponto máximo, pois a concavidade estará para baixo. Como o vértice é um ponto, ele possui coordenadas no plano cartesiano. Vamos chamar essas coordenadas de xv, x do vértice, e yv, y do vértice. É possível calcular o valor dessas coordenadas. O x do vértice pode ser calculado através da fórmula menos b sobre 2a. Já o y do vértice pode ser calculado através da fórmula menos delta sobre 4a. Uma coisa importante sobre o x do vértice, ele corresponde à média das raízes, ou seja, pode ser calculado também através das raízes, raiz x1 mais raiz x2 sobre 2. Aqui a representação gráfica do vértice da parábola. Percebam, o vértice é esse ponto aqui. Nesse caso, como a concavidade é para cima, o vértice corresponde ao ponto mínimo. Sobre o vértice, passará o eixo de simetria, o eixo que divide a parábola exatamente em duas partes iguais. Vamos agora analisar os coeficientes da função e sua influência no gráfico. Primeiro, o coeficiente a. Nós já vimos que o valor de a vai indicar a concavidade da parábola. Se o a for positivo, a concavidade será para cima. Se o a for negativo, a concavidade será para baixo. Agora o coeficiente b. Quando b for positivo, a parábola vai intersectar o eixo y no ramo crescente. Ou seja, a parte crescente da parábola é que vai ter interseção com o eixo y. De forma contrária, quando b for negativo, a parábola vai intersectar o eixo y na parte decrescente.
E caso B seja nulo, a parábola vai intersectar ao eixo y no vértice. Já o coeficiente C vai nos indicar o ponto de interseção com o eixo y. A coordenada y desse ponto vai corresponder exatamente ao valor de C, ao valor do termo independente da função. Muitas vezes serão apresentados para vocês problemas envolvendo a soma, o produto ou a diferença entre as raízes da função. É possível calcular cada um desses valores através de fórmulas. A soma pode ser calculada através da fórmula -b sobre a. Já o produto pode ser calculado através da fórmula c sobre a. E a diferença pode ser calculada através da fórmula raiz de delta sobre a. Podemos também determinar o domínio e a imagem de uma função quadrática. A não ser que a situação problema indique alguma restrição, o domínio de uma função quadrática sempre será o conjunto dos números reais. Já a imagem pode ser determinada a partir do valor de a e do y do vértice. Caso a seja positivo, então nós teremos o vértice como ponto mínimo. Significa então que o conjunto imagem será igual a todo o valor de y maior ou igual ao y do vértice. Caso o valor de a seja negativo, o vértice será o ponto máximo. Logo, o conjunto imagem será formado por todos os valores de y menores ou iguais ao y vértice. Vamos agora estudar os sinais da função quadrática. O estudo dos sinais está diretamente relacionado ao estudo do discriminante. Já vimos que quando o delta for positivo, existirão duas raízes reais diferentes. Quando o valor de a for positivo, a função será negativa para todo valor de x que estiver entre as raízes, e será positiva para valores de x menores que a primeira raiz ou maiores que a maior raiz. Caso o a seja negativo, teremos uma situação invertida. Função positiva entre as raízes e negativa para valores menores que a primeira raiz e maiores que a segunda raiz. Quando o delta for igual a zero, a função apenas tocará o eixo x. Quando a for positivo, a função será sempre positiva, com exceção da raiz, que é quando a função é nula. De forma similar, quando o a for negativo, a função será negativa, também com exceção da raiz. E, caso o delta seja negativo, a função não terá raízes. Ou seja, quando o a for positivo, a função será sempre positiva, e quando o a for negativo, a função será sempre negativa. Deixo aqui os sites que usei como referência na confecção desse vídeo. Muito obrigado por acompanhar essa explicação. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Se gostou, dê uma curtida e aproveite para se inscrever aqui no Caderno de Matemática. Muito obrigado a todos e até a próxima!